Agora pensando no que você falou de diminuição de gasto público e de impostos. Você citou a reforma que estava para ser feita e com uma proposta de simplificação, pegar esse monte de impostos Uhum. e nomes bonitos que a gente tem para a mesma coisa, né? Contribuição social, não sei o quê, blá, 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 e juntar tudo num IVA, o Imposto sobre Valor Sim, Agregado. Mas a questão aqui no Brasil também não é só a dificuldade, a carga tributária também é alta. sim. Você enxerga uma reforma possível de se fazer com redução de impostos no final das contas? Ela só vai acontecer, e isso é uma questão importante que você está colocando. A gente precisa ter no orçamento da nação uma cláusula que é o seguinte: a médio prazo precisa cair a relação dívida-PIB para você poder diminuir a carga tributária. E para fazer isso precisa cortar gasto do Estado. Então nós temos que fazer duas coisas. Primeiro, desvincular gastos constitucionais, porque o Brasil hoje você tem 80% do orçamento tudo vinculado com gasto. E aí é um problema, aí você não Tudo consegue ter engessado. tudo engessado. Então esse é o primeiro problema que a gente tem. E depois é permitir, sim, redução do funcionalismo público. Por exemplo, você vai ter uma renovação enorme agora de funcionalismo público. Se você começa a ter mais inteligência artificial, você começa a ter digitalização de governo, tem muito departamento que você pode encolher, como é numa empresa. Quantas empresas hoje estão cortando vagas justamente porque não estão tendo recursos de digitalização ou inteligência artificial que ajuda a melhorar. Então, assim, você pegar ao longo prazo, vai cair mesmo no de funcionários públicos. E se você descentralizar o poder, vai cair mais ainda, e mais rapidamente ainda, porque você vai estar devolvendo o poder para os estados e municípios. Então, eu acho que a gente precisa ter um plano de médio prazo para reduzir a carga tributária no Brasil. Acho que a curto prazo não dá, porque você não vai conseguir cortar drasticamente o custo do Estado. Acho que essas vão ser negociações importantes, mas eu tenho certeza que a coisa que vai mais a acelerar esse processo, de novo, é a descentralização do poder. Porque aí, o que você vai fazer com um órgão em Brasília que antigamente fiscalizava os estados e agora não tem mais fiscalização porque o poder está na mão dos estados? Então, eu vejo que esse é o caminho mais fácil que nós temos hoje para começar a reduzir custo. Porque cabe, por exemplo, o negócio da justiça no Brasil. Pô, é incrível. O cara aumenta o salário do juiz lá, só que não combinou com o orçamento do governador e do prefeito. Só que tem que pagar uma folha que não está no plano dele. Então, essas coisas têm que acabar no Brasil. Pensando aí nessa pauta de redução do Estado, hoje a gente tem um Estado muito grande, muito inchado, responsável por muitas coisas e não consegue dar conta de tudo. Você enxerga, por exemplo, redução em serviços públicos? Reduzir gasto em saúde e educação para deixar a iniciativa privada entrar mais, com uma carga tributária menor, cobrando mais barato? Qual é a proposta do novo para Mas isso? é exatamente isso que está acontecendo em todo o serviço público brasileiro bom hoje. É mais parceria público-privada, é mais concessão. Pega, você vai em estados, eu viajava, eu tinha Santa Catarina. Aí todo mundo reclama, a estrada aqui está esburacada, mal cuidada. Eu falei, bom, o que acontece? Estrada federal, é BR. Eu falei, vá a São Paulo, vai ver a concessão de estrada que acontece. A estrada é uma maravilha. Paga muito imposto. Pô, paga imposto, mas você chega rápido, você gasta menos com manutenção do teu carro e as coisas funcionam. Então, a gente tem que mudar essa cultura, trazer mais setor privado para gerenciar serviços públicos e aí sim ter meta e fiscalização, porque também senão a corrupção só muda de endereço, né? Você Sim. sai do Estado e vai para esses cabidões de emprego privado fazendo coisa com o governo, mas só precisa ter lógica nisso. Mas, por exemplo, o SUS, por que o SUS funciona? Porque tem parceria público-privada, porque os hospitais OS não é nada mais do que um hospital privado. Ali tem as regras privadas, você tem que cobrar resultado disso. Então, eu vejo que parceria público-privado, concessão e privatização são, sim, mecanismos importantes para reduzir o custo do Estado e aumentar o poder do Estado, determinar metas, cobrar e fiscalizar essas parcerias. É assim que eu acho que funciona melhor. E, evidentemente, com a agilidade e eficiência do setor privado, que é o que mais falta hoje no serviço público. Você tem algum plano específico para a saúde? Já entrando nessa seara, saúde, educação, economia? Então, vamos lá. A economia, a gente já falou aqui muito da abertura unilateral da economia, que é certamente a primeira medida, e a questão da reforma tributária. Na questão da educação, a gente tem que focar na educação básica, ela é vital. A gente não vai resolver a questão de aumento de produtividade no Brasil se a gente tem 48% dos nossos jovens não terminando o ensino médio. Cara, não tem jeito. Vamos ter que criar um programa social para sustentar uns caras que não vão ter mercado de trabalho. 48% não termina o ensino médio? Não termina o ensino médio no Brasil. É uma loucura isso. Eu fico pensando também até nos que terminam, porque... Não, exatamente. E os que terminam ainda são muito poucos que têm a qualificação necessária para entrar no mercado de trabalho. Sim, Então,
Exatamente. é um enorme problema. Então, qual que é a nossa ideia, como eu estava dizendo aqui? Eu queria ter uma meta nacional e 7, 8 anos, porque educação é uma coisa lenta, mas para o Brasil ser o top 20 do PISA. Por que o PISA é legal? O PISA é um exame internacional que mensura todos os jovens de 15 anos no conhecimento de ciência, matemática e línguas. Então, você tem um padrão internacional do PISA, é muito legal, porque você tem um exame que está mensurando todos os jovens naquela idade. Aí você desdobra essas metas para estados e municípios, o que você tem que fazer para formar professores, para ter alfabetização plena das crianças aos 8 anos, que tipo de curso profissionalizante você está fazendo no ensino médio para reter esses 48 anos, em vez de sair da escola, ele ficar na escola, porque ele vai aprender uma profissão que ele vai conseguir trabalhar ao sair da escola. Então, é um negócio muito legal, porque você vai ajustando o sistema educacional com indicadores internacionais e fazendo com que entregue resultado. E precisa entregar resultado. O Brasil, por exemplo, nós estamos com um grande problema agora. Nós somos recordistas de dias sem aula durante a pandemia, 200 dias sem aula. Então, tem que ter um plano agora para como é que nós vamos salvar essas crianças que não foram devidamente alfabetizadas de 6, 7, 8 anos. É um enorme problema. Então, eu acho que esse é o papel do governo federal. Determina as metas, descentraliza e deixa as coisas acontecer com estados e municípios. E a saúde, é o que você falou, é aprimorar o modelo do SUS, mas o que é? Criar uma governança melhor. Porque o que esse governo fez, infelizmente, foi quebrar a relação de coordenação do governo federal com estados e municípios na questão da saúde. E isso é muito grave, porque você tem que atacar a saúde básica, principalmente médico da família, que é uma coisa incrível. Mas para isso, o que você precisa? Prontuário eletrônico. Porque não adianta você ser médica da família e aí ninguém sabe o histórico do paciente. Aí quando ele chega no hospital, começa a pedir todos os exames de novo que você não sabe. Então você precisa ter um prontuário eletrônico para começar a ter todo o histórico ali, para quando chegar no médico você sabe a história daquele paciente, você vai pedir determinados exames, não precisa repetir exame, tratamento. Então a gente precisa desafogar o que eu falo da saúde terciária, que é de alta complexidade, melhorando a saúde primária e principalmente a preventiva, né? Você consegue ver criança fácil. Se a criança está obesa ou não aos 6 anos de idade, você já começa a antecipar problemas que podem ser enorme gargalo na saúde à frente. Então eu vejo que essas parcerias público-privadas são vitais para melhorar a qualidade do serviço público em todas as áreas, em educação, em saúde e tudo, transporte. Não tem como o Estado fazer a coisa. O Estado é o pior gerente que tem. Então o Estado tem que determinar metas e depois deixar, quem sabe, cumprir meta, que é a iniciativa privada, para entregar serviço de qualidade. Sim. Não, isso com certeza. Pensando na questão da educação, você citou essa estatística, 48% que não completam o ensino médio. Eu pensei naqueles que completam porque eu recebia no quartel, quando você veio no Rio de Janeiro, na Brigada Paraquedista, quem servia geralmente era o jovem pobre, porque o soldado ele rala pra caramba e ganha muito pouco, né? Isso. E aí você recebia o pessoal das favelas, por exemplo, e aí a gente fazia uma prova para promover alguns a cabo, era o curso de formação de cabo, e tinha redação, e eu corrigia as redações. E era sofrível, assim, dava pena de ler a redação, o cara tava entrando na faculdade e fazia uma redação de 20 linhas sem um ponto. O único ponto que tinha era o ponto final lá no final. Era só vírgula, coerência, coesão, nada, muito erro de gramática, e era todas assim. Era uma que se salvava, eu falava, esse cara aqui é diferenciado. Aí passam uns anos, o cara fala comigo no Instagram, eu tava certo, o cara, ele teve um futuro muito bacana, porque ele tinha mais educação. E educação é uma coisa que faz muita falta no Brasil e até afeta a nossa produtividade. Exatamente. Eu tava buscando aqui no meu Instagram, porque há pouco tempo eu fiz um post sobre essa década perdida que a gente teve aqui. Isso aí. Eu comparava o crescimento do PIB, que foi praticamente nulo, era uma média de 0, alguma coisa ao ano, com o crescimento do salário dos parlamentares, que dobrou nesse período. E por que a gente não cresce? Bom, a população está até crescendo, é mais gente para produzir, mas se o cara não tem educação, ele não consegue usar tecnologia que torna ainda mais produtivo no final das contas. Exatamente. Então esse é um baita gargalo que a gente tem aqui. E outra, que essa boca do jacaré abre cada vez mais, né? Porque é o que a gente está falando, os países cresceram nos últimos 10 anos 32% do PIB, a gente cresceu 2,5%. Só que daqui para frente, entrando na era da indústria 4.0, da digitalização, da inteligência artificial, essa distância vai aumentar ainda mais e muito mais rápido. Sim. Então, o risco é que o Brasil vai ser um eterno país subdesenvolvido, porque a gente não tem mão de obra qualificada, não tem capital humano bom, e quando tem, está sendo exportado. A gente expulsa, né? O cara quer ir embora. Vai lá, Recife no Porto Digital. Tudo está indo embora.
Quem tem qualificação está indo embora. Então, pior ainda, nós estamos exportando capital humano, que é a principal coisa para retomar a produtividade do Brasil, né? Então, é uma equação que a gente precisa investir muito nessa educação de base para melhorar isso. Precisa entender que esse mundo do maior valor agregado é o mundo da indústria 4.0, da digitalização, da inteligência artificial, e que se nós perdemos essa oportunidade, o Brasil vai estar condenado a esse grande ciclo de pobreza e baixo crescimento por muito tempo. E é por isso que a gente tem que entrar na política, porque se isso acontecer, é um desastre para a gente.